a agressividade não é o problema. A pessoa agressiva não é o problema. O problema reside em pano de fundo. A agressividade é uma forma de lidarmos com esse problema. Agora é assim, claro que ninguém gosta de sentir agressividade em relação a si, nem sequer de estar a sentir e de estar a expressar, não é? A agressividade é uma emoção que é muito reprimida, quer pelo próprio, quer os outros a tentarem controlar a pessoa agressiva. Mas a agressividade até não é assim tão má quanto isso. Muitas vezes é uma coisa muito boa. O problema poderá estar quando a pessoa não consegue avançar além de, não é? Ou seja, está sempre lá a cair ou está sempre lá presa, porque é a única forma que consegue de lidar com o que se está a passar em si. Eu, para este vídeo, para falar aqui um bocadinho sobre a agressividade, vou fazer pelos dois lados. Pelo lado de estarmos a lidar com alguém que é agressivo, não é? Tentar haver um bocadinho de entendimento sobre isso e como lidar com isso, que aqui é a parte mais difícil, como eu disse. Ninguém gosta, eu certamente também não gosto, mas tentarmos entender e saber lidar com isso é muito importante. E também quando acontece em nós, não é? Talvez alguém que esteja a ver desse lado que passe por momentos de agressividade ou que constantemente sinta agressividade, seja expresse essa agressividade ou não é? Às vezes a agressividade é expressa, quer com palavras, quer com ações, não é? Lá está, a agressividade é o que é? É uma energia forte, é uma energia aquele dizer... não quero, ou eu quero, mas de uma forma de exigir, não é? E há toda esta força, quer no movimento, quer nas palavras, não é? No tom da nossa voz. E não é à toa, ou seja, há um motivo. Pensem, por exemplo, nos animais, não é? Quando temos os cães, quando eles fazem aquele... Claro que assusta o outro, não é? Mas a intenção é essa, a intenção é assustar. E a intenção é assustar porquê, não é? Lá está, aquele tal que está por trás. É um cão com medo. Todos sabemos isto, ou a maioria das pessoas sabe isto. E em nós não é diferente. O que é esse medo é que às vezes não é sempre bem compreendido, porque não é uma questão de estarmos com medo. Medo de quê? Não é ali uma situação de medo, mas é algo em nós que estamos a perder e a sentir a perder de nós. Vamos então ver isto por estes dois lados, tentar explicar um bocadinho isto, porque assim, a agressividade é uma emoção muito simples. Todas as emoções são, ou seja, tudo o que se passa em nós, de certa forma, é muito básico, porque é tudo a nível de energia e funciona sempre da mesma forma. E os princípios são sempre os mesmos. Mas, como é óbvio, todos nós temos experiências de vida diferentes e a forma como nós entendemos essas emoções e essas vivências de vida são diferentes, o que nos faz, às vezes, relacionar com certas coisas e não com outras, entender certas coisas e não com outras, ou seja, sim, isto sim tem a ver comigo, não, isso não tem nada a ver comigo, quando no fundo estamos a falar da mesma emoção e é a mesma coisa. E também a forma como nós vamos, lá está, reagir às situações, não é? E a expressar as emoções vai ser diferente porque vai depender de muitos outros fatores, não é? E não vamos fazer todos a mesma coisa perante a mesma situação, não é? Vamos falar de uma criança, brevemente, porque isto é um tema um bocadinho complexo. Uma criança agressiva, ou uma criança, quando eu digo agressiva, é assim, pode ser a criança agressiva no sentido, lá está, até de haver aquele impacto, não é? Parte coisas, destrói coisas, bate, mas também aquela criança, não é? Que grita e que resmunga e que faz birra, ou seja, sempre a reagir daquela forma agressiva. Porquê que a criança faz isto? Toda a criança, no seu instinto básico, sabe que veio a este mundo e está a viver a sua vida. E está, naquela primeira fase, está a criar aqueles alicerces, não é? Dar aqueles primeiros passos para a sua vida. Toda e qualquer pequenina experiência de vida da criança
é de extrema importância. E é importante que a criança dê os seus próprios passos e lá está, e dê as suas próprias quedas e que aprenda as suas limitações no sentido de conseguir ultrapassá-las e vai vendo aquilo que consegue fazer melhor, aquilo que consegue fazer pior, aquilo que prefere, aquilo que não prefere, ou seja, todos nós ao longo da nossa vida estamos a fazer isto, mas como é óbvio, a criança, naqueles primeiros anos, tudo é muito mais intenso. Os adultos adoram interferir, não é? Adoram ter controle. E há aquele adulto que constantemente está a criticar a criança e está a avaliar a criança e tu não fazes direito e tu não és bom e tu olha para aquele que faz melhor, ou, não é? Ou seja, de certa, com intenção ou sem intenção, muitas vezes até sem intenção, o adulto nem percebe que está a fazer isto, acha até que está a fazer isto para ajudar a criança e para a motivar a ser melhor, não é? Mas a criança está a receber isto e há duas coisas que ela vai fazer. Uma é vestir de certa forma aquela capa com mais facilidade e começar a aprender, não é? Que não vale grande coisa, que não é capaz, que não é consegue, ou seja, começa a vestir esta identidade e a acanhar-se, a baixar-se, lá está, e entrar numa energia mais triste e mais deprimida. Ou então torna-se uma criança mais rebelde, não é? E não cede, e não quer, e não faz, e grita, e bate, e esperneia, e pode ser de uma forma mais direta em relação a algo, ok, o adulto, eu quero que tu faças isto, e a criança recusa, não é? Mas também nos seus comportamentos e a forma como a criança começa a reagir, ou seja, esta agressividade sempre presente, porque a criança a sentir-se estar a ser anulada. Tá? Por outro lado, uma criança que podemos até entender como aquele pai e mãe, não é? Que está ali a fazer tudo por ela, e a ajudá-la, e a acarinhá-la, e a apoiá-la, e incentivá-la, e sempre, não é? Visto pelo exterior a dar-lhe todo o amor e todo o carinho, muitas vezes também, e quando eu digo muitas vezes, a maioria das pessoas faz isto, não é? Está a interferir com aquele tal desenvolvimento da criança. Porque, lá está, quer ajudá-la em vez de deixar a criança perceber aquilo que quer ou não quer, não é? Perceber aquilo que consegue e não consegue. Deixem a criança avançar, deixem a criança perceber que se vai por ali que vai cair. Com isto não estou a dizer que, obviamente, é assim, se nós estamos a ver ali um buraco e estamos a ver a criança ir naquela direção, que não vamos avisar, da mesma forma que avisamos um adulto, não é? Avisar e segurá-la e não deixar ir, não é? Vem um carro, mas estou a dizer isto nas pequenas coisas. Deem-lhe tempo para ela aprender, não é? A subir para cima do sofá. Às vezes o adulto não tem paciência para ver a criança a tentar uma e outra vez. Por um lado é isto, é a falta de paciência. Por outro lado é isto, também a irritação que já está no adulto. Por outro lado é esta comparação com os outros e sempre a querer que ela seja melhor, porque o outro já anda, porque o outro já faz isto, porque, não é? Os outros meninos na escola, já isto e aquilo. E esta comparação faz a criança também começar, é tal coisa, não é? Anular quem é e o seu guiamento interior, não é? Porque assim, quem disse, por exemplo, que uma criança só por ser melhor aluna na escola que é melhor, mais inteligente que os outros, não é? Quantos dos nossos grandes neste mundo na escola eram vistos como sendo uns falhados, ou seja, porque às vezes os interesses, não é? Um às vezes tem uma veia mais artística, outro às vezes tem uma veia mais matemática intelectual, outro às vezes tem uma veia mais isto, mais aquilo, seja o que for, ou seja, cada um é uma entidade em si e o adulto interfere demais. E mesmo que seja com boas intenções e a tratar bem a criança, muitas vezes o que está a fazer, sem querer, é anular a criança e não deixar que ela tenha tempo até de sentir a sua intuição e de sentir o que prefere e não. E quando é este caso de haver este grande carinho e grande amor, ou seja, em vez de ser o adulto sempre a atacar a criança, a criticar e a fazê-la entrar em rebeldia, não é? Que isso entendemos com mais facilidade, às vezes este apoio extremo e exagerado do adulto, não é? Aquela tal mãe galinha, que chamamos mãe galinha, a criança às vezes, ou por não querer magoar o adulto, ou por não querer, lá está, quer ver o adulto feliz, acaba por ir cedendo e fazer aquilo que o adulto quer. Às vezes a criança até gostava mais de outra coisa, mas não se atreve a dizer. O adulto diz, não é isto que ele gosta mais, ou isto que ela gosta mais, e ela diz, sim, é.
e não era, ou às vezes nem sequer tem o tempo para perceber e sentir se é ou não, porque o adulto já interferiu e já disse o que é melhor. E isto, lá está, a criança vai para um lado ou vai para outro, começa-se a anular e a viver uma vida até que, na minha opinião, é pior, não é? Ou seja, sem conseguir sentir quem realmente é, ou entra em irritação e agressividade. E esta agressividade, no fundo, é a criança a querer libertar estas amarras. Como é óbvio, a criança nem sequer entende, nem sequer percebe nada disto, não é? Este conflito que ela está a sentir em si, não é? Este sentir o seu eu a ser esmagado e abafado, e isto torna muitas vezes a criança agressiva, e depois dizem que ela tem hiperatividade, e tem isto, e blá 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 blá. Prontos. Agora é assim, estamos a falar da criança, como é óbvio, toda a criança torna-se em adulto, e depois estamos em adultos, e a história, no fundo, acaba por ser a mesma. Porque quando nós estamos a sentir agressividade, não é? Quando alguém está em agressividade, ou de alguma forma está a sentir-se, ou melhor dizendo, ou de alguma forma está a tentar proteger-se e defender-se, não é? Como está a falar daquele exemplo daquele pai, não é? De alguma forma está a atacar e está a dizer que não és bom o suficiente, e é uma forma de dizer, não, eu sou bom o suficiente, não, estás-me a fazer mal, não, eu vou-me defender, não, isto está-me a prejudicar, não. Ou então é uma forma de recuperar o seu poder pessoal, não é? Ou seja, esta agressividade de alguma forma faz-me sentir com mais poder. Quanto mais não seja eu estou a assustar o outro, quanto mais não seja eu estou a calar o outro com a minha agressividade, quanto mais não seja eu estou a fazer com que o outro recue com a minha agressividade, não é? Resulta, todos nós sabemos isto, resulta porquê? Porque lá está, esta incompreensão, e normalmente o outro sim, sente esse medo, da mesma forma que quando vemos, lá está, o tal cão a ladrar, o outro cão, não é todos, não é? É bom quando eu tenho os meus cães e ando com eles, não é? Quando vemos aquele cão que vê o outro a ladrar e ele fica ali assim, que tá bem, ladra para aí, eu sei que tu não fazes mal nenhum, eu estou a perceber que tu estás aí com medo, e não tem medo. Ou seja, quando há este entendimento, não resulta, e não resultando, o outro também já não vai usar essa tática, não é? Essa técnica, porque quando estamos a usá-la e não entendemos porque é que a estamos a usar, acabamos de ficar ali um bocadinho presos, não é? E não saímos desse lugar. Começámos a arranjar desculpas, eu estou a sentir esta irritação porque isto, não é? Isto está mal, aquilo está-me a irritar, isto eu não gosto, mas é sempre a pôr a culpa em alguma coisa ou em alguém, sem perceber que o que realmente está a despertar isto é, de alguma forma, cá dentro de nós estar-nos a sentir, a ser desviados de quem somos, ou a ser esmagados em quem somos, a não ter espaço para ser quem nós somos. E quanto mais a pessoa acredita que não tem o poder pessoal para fazer aquilo que precisa, não é? Porque não tem, seja porque não tem os meios para construir a vida de forma como quer, ou que não é possível, acredita que não tem essas capacidades, lá está, aprendeu que tu não és capaz, tu não é para nós, tu não consegues, seja de que forma for. O começar a sentir-se, não é? Lá está, aquele sentido de impotência e falta de poder pessoal, melhora a agressividade do que a depressão, não é? Melhora a agressividade do que a depressão. Porque aquele que não se... Quando é assim, quando a pessoa entra lá está numa situação em que é um registro em que acredita que não pode ser quem é, acredita que não pode ter o que quer, acredita que não pode ir não é? Fazer as suas preferências. Acredita que lá está, tem esse sistema de crenças que assim dizem, seja em função de que é assim que a vida funciona, as suas capacidades não permitem, os outros é que têm esse poder, é que têm esse controle, seja de que forma for. E a pessoa deixa-se estar aí, ou seja, acredita que eu não posso fazer nada a respeito, claro que vai entrar em depressão. Outra forma de não estarmos nessa depressão, algo que nos dá um certo sentido de poder pessoal, é a agressividade, é o retaliar, não é? Muita gente está sempre neste registro. Muita gente entra neste registro da agressividade e às vezes lá está, magoa-se e deixa-se ir recuar um bocadinho ali para a depressão, não é? Quase como aquele cãozinho que vai, não sei o que, lamba as feridas e depois volta outra vez ao ataque e volta outra vez à agressividade. Estas pessoas, obviamente, são extremamente difíceis de lidar com, mas eu recentemente consegui chegar a um ponto em de olhar para isso e ver algum benefício, porque
É o benefício que é assim, se olharmos para o funcionamento de tudo o que existe e todo este nosso planeta e toda esta energia presente, porque todos nós estamos expostos a toda a energia, não é? E realmente a agressividade é uma energia mais positiva do que uma energia de depressão. Não é à toa que dizem que o vaso ruim não quebra, não é? Aquela pessoa que está sempre com aquela maldade, não é? Que nós chamamos daquela maldade e sempre a querer fazer mal e sempre a querer vingar-se e sempre isto e aquilo. Como é óbvio, são casos extremos, nós estamos a falar daquela pessoa que é mesmo assim, nós dizemos, já faz parte dela. Não é, ela está, vestiu de tal maneira esta energia, está de tal maneira neste registro que é assim que está. É melhor, não é? Nós dizemos vaso ruim não quebra porque realmente é melhor, porque aquela pessoa que está em impotência, depressão e tristeza é essa em que é atacada por doenças graves e é atacada pelos maiores azares da vida, porque tudo tem a ver com energia e aquilo que atraímos a nós, e como é óbvio, se nós estamos numa energia pior, as coisas vão correr pior, não é? Por isso, aquela pessoa de certa forma está ali, é melhor do que aqui, ou seja, 1000 vezes melhor a nível, se olharmos para isto por um lado a nível energético. Como é óbvio, quando somos o recipiente da agressividade, não nos agrada, custa imenso, custa mais quando não há este entendimento do porquê, não é? Reprimir a agressividade não é a solução, nem nos outros, nem em nós. Primeiro é assim, os outros nós não os podemos controlar, não é? Tentamos controlar quando são crianças e nunca resulta, mas pelo menos em adultos, quando é crianças há essa ilusão, não é? Que se consegue controlar a criança. Em adultos, se alguém é adulto e já está com mais de 40, 50 anos e ainda continua a achar que consegue controlar os outros, não tem salvação. Mas, porque nós sabemos, não é? Não vamos mudar os outros, só podemos mudar a nós, a nossa forma de lidar com nós e a nossa forma de lidar com os outros, e tudo isto é através do entendimento. E como eu digo, assim, quando é com os outros nós não os vamos mudar, cabe-nos a nós, primeiro, não nos deixarmos assustar por isso, não sentir que nós somos o problema, que nós temos alguma coisa de errado, deixar que o outro tenha a sua energia a flutuar e olha, e é como é, e cada um é que sabe de si e é que poderá fazer alguma coisa por si ou não. Pronto, isto por um lado, não é? Não vamos condenar o outro porque é agressivo, como é óbvio, é assim, não vamos deixar que os outros nos façam mal, não é? E levar com isso, é assim. Claro que podemos nos defender e claro que temos que nos afastar quando é preciso afastar-nos e claro que temos que dizer não quando é preciso dizer não. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é a nossa reação à agressividade, não é? Como é que nós reagimos àquela agressividade e como é que nós a tomamos e identificamos com ela. Outra coisa é quando é connosco, porque é isso que importa, não é? Quando é connosco, é entender mesmo isso, é assim. Primeiro, e não estou a falar para aquela pessoa que está 100% naquele registro de agressividade, porque essa nem sequer vai ouvir aquilo que eu estou a dizer agora, estou a falar para aquela pessoa que sente realmente essa falta de controle e sente realmente, não é, certas situações como vem essa agressividade ao de cima, não é? Porque isto é a agressividade é emoção, é essa energia a acontecer em nós. Nem sempre há um grande conhecimento e entendimento das nossas emoções e nem sequer de sentir as nossas emoções. Quando a pessoa diz, por exemplo, eu vou me zangar, eu vou me enervar, não vai, já está, não é? Ou seja, eu já estou a sentir a emoção em mim. E aí a questão é assim, depois da emoção está ganhar terreno em nós não a vamos conseguir controlar. O máximo que conseguimos fazer é tentar abrandá-la com conhecimento, entendimento e compaixão. Não é fazer de nós errados, não é criticar-nos, lá está. Não é querer travar, não é querer destruir a emoção, não é anular a emoção, libertar a emoção, que isso vai acontecer. É entender, não é? Ou seja, eu agora estou a sentir isto, eu agora perdi o controle, realmente eu não estava bem. O que é que se passa? E entender que, lá está, começar a fazer esse trabalho de ganharmos o nosso poder pessoal, não dessa forma, mas saber que ele nos pertence e nós o temos. Se há limitações que nós temos e coisas em que acreditamos que não podemos, que não conseguimos, ou que outros têm poder sobre nós, ou que eu tenho que me sujeitar, não é, ao que os outros querem ou não querem, começar a desconstruir isto, começar a fazer o trabalho para desconstruir isso. Começar a fazer o trabalho para termos a coragem para viver a vida da forma como nós a queremos, fazer as nossas escolhas,
começar a ter a coragem para perceber o que é que nós realmente gostamos e realmente queremos ou não, e o que realmente é certo ou errado para nós e não, em vez do quanto nos acomodamos e aceitamos porque foi assim que é assim que os outros querem, ou é assim que os outros nos ensinaram, é assim que aprendemos que é o certo, é assim que é o certo e é assim que tem que ser, não é? Não, para muita gente, por exemplo, não passar umas cuecas a ferro, muita gente, mulheres, não é? Não passar as cuecas, roupa interior a ferro, meu Deus, estão a pecar quase, não é? Enquanto que para muitas outras isso é ridículo. Mas depois vamos a outros exemplos, não é? Para muita gente, não é? Eu tenho coisas para fazer, coisas importantes para fazer e estar agora não me apetece, eu não consigo sair do sofá, já me estou a criticar. Aprender, lá está, a amar-nos, a aceitar-nos e a fazer as nossas escolhas, em vez de todas estas conversas de onde é que eu já devia de estar, o que é que eu devia de ser, como é que eu devia de, não é, o que é que eu devia de querer, estou a falhar, estou errado, e permitir-se viver a sua vida e dar-se permissão para viver a sua vida de acordo com aquilo que sente e de acordo com as suas emoções. Começarmos por aí. E depois a agressividade é mesmo isso, ou seja, não é tentar controlá-la quando ela já está a acontecer, quando ela já está a acontecer, deixem-me recuar aqui um bocadinho. Quando eu digo não é tentar controlá-la, é assim, nós podemos, como eu dizia, não é tentar abrandá-la, por exemplo, deixa-me dar uma caminhada, deixa-me focar em alguma coisa, ou seja, cada um irá saber para si quais são aquelas ferramentas mentais e emocionais que poderá usar para tentar, não é, arrefecer um bocadinho a emoção, abrandá-la. Mas é mesmo só isto, não é lá está, deixa-me, olha, sabes uma coisa, vou é sair ou vou é dormir e depois eu lido com isso. Mas não é com aquela atitude de tentar, não é, reprimir a emoção e de abafar a emoção. Já aconteceu, está a acontecer, game over. Ainda estava a dizer isto a uma senhora, é assim, game over. O jogo começa logo a seguir, não é? Quando o jogo acaba, ele começa logo a seguir outra vez. E com as emoções nós olhamos